Covid-19, o coronavírus e espiritismo. Como é que o espiritismo explica a atual pandemia? Primeiramente, vamos saber o que é vírus. Vírus é um material genético que se associa às nossas células, aí deposita o seu material genético e a partir daí ele vai se multiplicando. Quando ele se multiplica, ele vai destruindo as nossas células saudáveis. E a gente fica doente, podendo até mesmo morrer. Os vírus, eles não são seres vivos. Por quê? Porque eles precisam de células saudáveis para sobreviver, o hospedeiro. Porque se eles não tiverem esse hospedeiro, eles não sobrevivem, são incapazes de sobreviver. E como o Espiritismo explica, então, essa pandemia? É preciso saber que tudo no universo evolui. Os seres vivos, como animais, plantas, bactérias, mas também os seres não vivos. As rochas evoluem, as estrelas, os planetas, os vírus, tudo é sujeito a transformação nesse universo. Ora, quando o vírus evolui, o seu hospedeiro também evolui, justamente para não ter mais aquele vírus no seu corpo. Quer dizer, o nosso corpo ele vai ficando mais forte e menos sujeito à invasão desse vírus. Agora, moralmente falando, temos a lei de causa e efeito. Ou seja, se a gente faz alguma coisa boa ou má, a gente fica sujeito às consequências, boas ou más. Quando a gente tem serenidade, paz, o nosso corpo se fortalece e a gente fica menos sujeito às doenças. Quando a gente é ansioso ou tem muita raiva, a gente fica sujeito às doenças. É como na vida. Se eu faço alguma coisa ruim, eu fico sujeito a essas consequências ruins, que pode ser nessa vida que eu posso sofrer essas consequências, ou pode ser que eu vou sofrer essas consequências em outras vidas, porque o meu espírito fica sujeito a todas essas consequências que podem vir através de doenças, acidentes, problemas familiares, psicológicos, dentre outros mais. Então, muitas das vítimas desse atual Covid-19 estão resgatando seus erros do passado, porque eles ficaram sujeitos a essas consequências. Então, eles estão se redimindo dessas consequências. É como comer demais. Quando a gente come demais, a gente não fica sujeito à indigestão? Muito bem. E temos outra explicação. Por que essa pandemia? Muitos falam castigo divino, punição, mas a gente aprende com a doutrina espírita que Deus não é um Deus de castigo, vingativo, cruel. Ele é um Deus que educa. Porque precisaria dessa pandemia para a gente mudar para melhor? Olha só os problemas ambientais, problemas econômicos, sociais. A gente não podia estar corrigindo tudo isso sem precisar de vírus, de doenças como essas? Poderia sim a gente evoluir pelo amor. As profecias bíblicas, Isaías, Jeremias, eles avisam há mais de 2000 anos para a gente se transformar. Não é Isaías no capítulo 1 que fala para a gente purificar as nossas atitudes, ajudar o órfão e a viúva, para a gente se tornar puro? Jesus com seu evangelho, os ensinamentos das diversas religiões, temos os avisos da ciência sobre as consequências ambientais, sociais, mas a gente dá ouvido para tudo isso? Não, infelizmente não. Mas a gente tem que evoluir de qualquer forma. Então por isso que vem a dor para dar esse impulso. Aquele impulso que era para a gente ter tomado por livre e espontânea vontade. Mas chega uma hora que tudo vai se acumulando, acumulando. E as consequências vêm.
É igual comer demais, como eu disse. Muitas vezes as pessoas nos avisam, fulano, toma cuidado, não vai comer demais, senão você vai ter uma dor de barriga. E a gente teima e a dor de barriga vem. É culpa de Deus? A gente teve aviso, não teve? E por que a gente continua temando? E vamos ver o lado positivo. É provado que a poluição ambiental atmosférica diminuiu. A poluição dos rios diminuiu. Lá na Índia, por exemplo, não se viu o Himalaia por causa da poluição atmosférica e agora se vê a cadeia montanhosa do Himalaia por causa dessa quarentena. A gente está sendo obrigado a viver mais em família, porque em casa era um tal de ficar mexendo no celular e esquecer os filhos, esquecer a família, esquecer o nosso cônjuge. E com essa quarentena, até a consequência nos velórios, porque agora a gente tem que ficar pouco tempo nos velórios, não tem? O velório, em vez de ser um evento de respeito, estava virando encontro social, onde a gente contava piadinha, fazia fofoca, falava mal do político. E agora, isso não está sendo possível. E isso é bom até para quem está desencarnando, porque a nossa conversa afeta quem está passando por essa transição, né? E olha só quantas coisas positivas que esse vírus, essa quarentena, está nos ensinando. Coisas que a gente era para ter feito há muito tempo e a gente ficava adiando. E agora a gente está sendo forçado a fazer. Justamente para esse planeta ser um planeta melhor. Mas tudo isso que eu falei ainda tem outra consideração. Vamos respeitar as autoridades médicas. O espiritismo não vai contra a ciência, pelo contrário, ele é a favor da ciência. Se os médicos estão falando para a gente ficar em quarentena, vamos ficar. O espírita sabe da vida além da morte, mas é como Kardec disse num artigo da Revista Espírita de 1865, de novembro, sobre a cólera. Ele falou assim que o espírita, ele sabe dessa verdade da vida além do túmulo, só que ele procura preservar o seu corpo para ter mais tempo para progredir aqui na Terra. Porque quanto mais a gente progride aqui no mundo físico, a nossa morte, a nossa desencarnação vai ser mais tranquila e a gente vai estar em melhores condições do outro lado. E se a gente não obedece às orientações médicas, a gente está incorrendo no erro que André Luiz, espírito, chama de suicídio indireto. Ou seja, a gente não tem intenção de morrer, mas se a gente fica se expondo a perigos, o que acontece? A gente abrevia a nossa vida física e chega no mundo espiritual mais cedo. Muitos que estão desencarnando pelo coronavírus é essa situação, desobediência. Não era para morrer agora e antecipa sua morte. Os espíritos receitam algum remédio, alguma coisa? Sim, receitam. Obediência. Obediência às autoridades médicas. Não vamos passar orientações, supostas orientações de espíritos para frente, falando assim que tal espírito fala para fazer isso, para fazer aquilo. Não. Isso tudo é fake news e mentira. E isso desonra o espiritismo. Não vamos espalhar mentiras com o nome dessa doutrina tão abençoada. Não vamos espalhar fake news por aí, não vamos ficar com brigas políticas procurando culpados. Vamos nos dar as mãos e vamos fazer o que os médicos estão determinando. E vamos ter fé, porque a gente precisa ter fé, não ficar ansioso, porque se a gente fica ansioso, o nosso sistema imunológico, ele enfraquece, a gente fica sujeito às doenças. Então vamos ter fé, orar, ler os livros espíritas, praticar o bem, né? Por pensamentos, não ficar pensando mal de ninguém.
não colocar culpado em ninguém, não passar notícias falsas por aí. Tudo isso contribui para a gente fortalecer essa parte espiritual, além da parte física, que é muito importante também. Bom, meus amigos, esse vídeo era só para esclarecer essa relação do coronavírus e espiritismo. Espero que tenha ficado claro. Muita paz a todos e, como eu disse, não vamos ficar de teimosia. Fique em casa. Preserve vidas. Muita paz a todos.